Ainda há um bocadinho de preconceito quando se fala de livros curtos. Há gente que acha que livros curtos não podem ter um grande impacto em nós e que são simplesmente leituras rápidas e com pouco trabalho ali por trás. E há livros curtos que nós achamos que vão ser, de facto, leituras rápidas e super vorazes e que vamos ler num instantinho e que às vezes são bem morosas. Olá pessoal, espero que estejam bem, espero que estejam a fazer boas leituras aí desse lado. E hoje venho-te trazer a opinião sobre 2 livros que li para fevereiro, para o meu desafio de ler Ásia. 2 livros de autores japoneses, 2 livros de ficção, de cura, e acho que tenho um vídeo inteiro sobre isso. E os 2 são extremamente curtos. E os 2 foram experiências completamente diferentes. E assim, eu lembrei-me de trazer este vídeo a falar sobre leituras curtas. É algo que dá mesmo um tópico de discussão. Há leituras curtas que, de facto, nós lemos super rápido. Há umas que lemos super rápido e passados 5 minutos já não nos lembramos de que é que falam. Há outras que ficam connosco para sempre e que nos marcam, mesmo sendo muito curtas. E há outros que são lentos, são morosos e demoramos imenso tempo a ler. Claro que isto depende sempre de nós, do nosso gosto, do nosso ritmo de leitura, do momento em que estamos a ler, obviamente, tudo isso tem impacto, mas eu aqui venho dar-vos o exemplo então de 2 leituras que eu fiz no mesmo mês, que fiz mais ou menos seguidas e que foram experiências completamente diferentes. Então estou a falar destes 2 livrinhos aqui, 2 de autores japoneses. Este aqui é de Takashi Hirada e é O Gato que Nos Visitou. Eu tinha muita curiosidade com este livro, eu não sabia demasiado, mas sabia aqui que diz na sinopse que temos um homem e uma mulher na casa dos 30, que vivem em uma zona tranquila, ambos trabalham com palavras, mas quase já não há palavras entre eles. Que bonito e que triste, hein? Porém, um dia, vindo do jardim que ladeia a casa, um gato entra na cozinha. E então nós temos esta história do gato que nos visitou. O livro é extremamente curto, tem um tipo de letra bem grande e tem 120 e qualquer coisa páginas, acho que não chega às 130, não chega às 130, portanto extremamente curtinho. E eu peguei neste livro e pensei, eu vou ler isto no instante, eu vou pegar nisto e vou ler isto no instante, porque tipo de letra grande, autor japonês, uma história sobre gatos, uma ficção de cura para nos fazer pensar, eu vou adorar isto. Eu demorei imenso tempo a ler este livro, imenso. Eu tive muita dificuldade em ler, o estilo de escrita é muito denso e alguma dificuldade em perceber o impacto da história. Primeiro, eu acho que a sinopse vende isto de uma forma um bocadinho... estão a exagerar um bocadinho, estão a pôr isto aqui, que vai ser isto e aquilo, e não é. É uma história bem mais tranquila, bem mais calma. Então nós aqui temos de facto um casal, de facto na casa dos 30, que trabalham em coisas relacionadas com editoras e escrevem e etc. Portanto, não têm filhos, vivem numa casa pequenina e um dia os vizinhos deles, vizinhos que eles não veem, mas conseguem ouvir, têm um muro à frente, adotam um gato. Eles têm um filho pequenino e o filho adota uma gata, mais especificamente. E um dia essa gata começa a passear por ali e um dia entra-lhes pela cozinha e pela casa e começa a entrar de vez em quando. E eles começam de vez em quando a pôr-lhe comida, depois ela começa de vez em quando a dormir lá, mas assim, pronto, assim umas coisas nem sequer deixa que lhe toquem, nem nada do género. E um dia a gata desaparece. Pronto. Esta é a premissa da história. E depois eles ficam um bocadinho a pensar em tudo aquilo que viveram com a gata e tudo aquilo que sentiram e no impacto que a gata teve na vida deles. Mas o livro é assim muito... Deixem-me começar pelo início, para ver se eu consigo ser clara. No final desta história, deixem-me começar pelo início e vou para o fim, isto é muito bom. No final desta história, o protagonista, que é quem nos narra, diz que escreveu estes ensaios, ou seja, isto são mesmo ensaios escritos por ele, pelo nosso protagonista da história, sobre a vida dele ou a vivência dele com esta gata. Então, o estilo de escrita é de facto de ensaio, é assim uma escrita muito trabalhada, não é uma escrita muito direta. Houve algumas descrições aqui que eu tive alguma dificuldade em perceber exatamente o que é que estavam a querer dizer e, no fundo, eu senti que os episódios da relação com a gata eram muito pequeninos, muito curtos, aconteciam muito pouco tempo, para depois o impacto que isso teve, ou seja, depois eles têm aquela relação e ficam tão tristes porque a gata desapareceu,
mas eu senti que foi quase exagerado porque, de certa forma, não sentia aquele relacionamento para com a gata no início. Não sei. Acho que falhou-me aqui uma ligação qualquer no início. E então, senti que a reação deles ao desaparecimento da gata foi quase exagerado, foi quase uma hipérbole em relação àquilo que eles viveram com a gata, porque senti que isso foi muito pouco, ou pelo menos foi muito pouco narrado aqui. Portanto, claramente esses sentimentos foram muito mais fortes. É um livro que passa esta mensagem de facto de nós só sentirmos falta das coisas quando as perdemos. É um livro que fala sobre, de facto, aquilo que nós queremos da vida e aquilo que achamos que queremos e que muitas vezes não é aquilo que verdadeiramente queremos. Portanto, a mensagem está lá, mas de fundo não me cativou. Eu não consegui gostar deste livro. Ou seja, não é um livro mau, pronto, mas não gostei da escrita, não consegui identificar, achei de facto muito lento e não consegui identificar com os personagens, não me relacionei com eles, mesmo esta questão dos gatos ser algo que me toca e eu adorar gatos, e esta questão de perder um gato, que eu também já passei por isso, mas não consegui relacionar com estes personagens, não consegui identificar-me com elas, foi uma desilusão tremenda este livro. Eu li-o todo, de facto, mas não sei, e mesmo no final estava à espera de uma nota qualquer do autor que me desse aqui uma luz sobre isto, mas não me identifiquei, demorei imenso tempo e achei a escrita muito maçuda, não gostei, simplesmente não foi para mim. Dizer que antes a presença traduzia sempre de outra tradução, traduzia do italiano, do inglês, o que fosse. Esta é uma tradução do japonês. E houve, de facto, aqui algumas descrições no início que eu não entendi muito bem e eu fiquei a pensar se não faltou aqui um bocadinho de revisão. Talvez por estarem a apostar pela primeira vez em tradução direta do japonês, porque, de facto, a presença tem feito umas grandes apostas em literatura japonesa e isso, de facto, teve sucesso, não é? Eles têm tido muito sucesso com isso. Portanto, se calhar faltou aqui alguma revisão de texto que possa ter contribuído para eu não conseguir ler tão bem e familiarizar-me tão bem com a história. Mas de alguma forma não me identifiquei com o livro. Olha, foi uma grande desilusão. Eu estava à espera mesmo de gostar. Uma relação completamente oposta foi o livro que eu li a seguir, que foi este aqui, Chocolate Quente às Quintas-Feiras, da Michiko Aoyama. Esta é a mesma autora de O que Procuras Estar na Biblioteca, que eu tinha lido, tinha adorado, tinha dado 5 estrelas. E aqui, eu de certa forma, já fui um bocadinho acautelada. Porquê? Eu tinha dado 5 estrelas ao anterior. Tinha medo de não gostar tanto deste. E depois de ler aquele e ter tantas expectativas e ficar tão desiludida, eu entrei neste livro com as expectativas bem reduzidas. Eu já me tinham dito que eu ia adorar, mesmo no Discord tinham partilhado comigo que já tinham lido, que eu ia adorar, que podia ler sem medo. E eu parti com coragem, mas parti com as expectativas um bocadinho mais baixas porque eu não queria ficar desiludida. Este livro também é bastante curto. Embora seja um bocadito maior que aquele, tem 170 e qualquer coisa páginas, mesmo assim, uma leitura bastante curta. E eu adorei este livro. Adorei, deliciei-me, dei 5 estrelas e é um dos meus favoritos do ano e foi ótimo começar assim. E este é o primeiro de uma duologia, portanto eu espero muito que as publiquem o segundo, porque eu quero muito ler. Dizer-vos que este livro é uma adaptação, desculpem, estava a ver aqui a nota da autora no final, portanto, é uma adaptação para romance de uma coletânea de 12 Colored Pastels, portanto, 12 cores pastel, mais ou menos isso, que foi publicado entre junho de 2015 e maio de 2016 no site oficial da Japaralia, uma revista de Sydney. E então, isto de facto são contos e cada um deles está associado a uma cor. Nós temos essa nota aqui no início, a tradução está muito boa, muito bem conseguida. E temos aqui o índice, não sei se conseguem ver, assim. E cada um tem uma história e tem uma cor associada. Castanho, amarelo, rosa, azul, vermelho, cinzento, verde, cor de laranja, azul turquesa, etc, etc. E depois cada história tem este iniciozinho, assim, muito lindo. E depois então temos o início da história, o conto, não é? Que são contos, portanto, o primeiro é deste tamanhinho, assim, uma coisinha mesmo pequenina, e depois por aí fora. Em todas as histórias nós temos um protagonista e temos outros personagens que se vão cruzando aqui. E na história seguinte,
o protagonista ou a protagonista normalmente é uma personagem secundária da história anterior, uma personagem que é referida na história anterior ou que entra na história anterior. Então nós vamos fazendo assim uma espécie de cadeia de personagens e de histórias que se vão unindo e no final voltamos ao início. Está tão bem conseguido, é tão bonito e mais uma vez é um yes-kei, portanto é uma ficção de cura, é daquelas leituras para nos fazer pensar, para nos confortar, para nos curar de alguma forma e perceber que não estamos sozinhos a lidar com estas questões que são, no fundo, comuns ao ser humano. E nós temos aqui muitas personagens em dilemas diferentes, em momentos diferentes da sua vida, personagens jovens, personagens mais velhas, personagens com uma carreira, personagens que não sabem ainda o que querem fazer, personagens com muitos sonhos, personagens que estão muito ligadas ao passado, personagens que só pensam no futuro. Temos aqui histórias tão bonitas, tão, de facto, de nos fazer pensar, de nos fazer refletir e de perceber como o ser humano é diferente uns dos outros e, no fundo, exatamente igual. É tão, tão lindo. Eu não estou a entrar em demasiados detalhes, porque, no fundo, eu não vos vou contar os episódios de uma história, porque são mesmo pouquíssimas páginas cada um, e cada episódiozinho tem significado, tem uma mensagem diferente, traz valores acrescentados, é muito, muito lindo. É uma leitura mesmo de aquecer o coração, de reconfortar e eu adorei este livro, li-o num instantinho, este sim, e teve um impacto muito grande em mim, é dos meus favoritos do ano, como já disse. Ansiosa por ler o próximo, espero mesmo que eles publiquem o próximo. E se vocês gostaram do Procura Estar na Biblioteca, leiam este, vão adorar também. É uma história mesmo muito quente, olhem, quente como chocolate quente, que é aqui logo o título do livro e que tem a ver com o primeiro capítulo. É muito, muito bonito e fala sobre o relacionamento humano, sobre a amizade, sobre o casamento, sobre ter filhos, sobre os colegas, sobre as pessoas que nos marcam. Tem uma grande ligação com Sydney, precisamente, estava aqui na nota, não é? Que eu já vos disse. Há aqui episódios que se passam precisamente em Sydney. É muito, muito, muito bonito e é tão fácil de seguir, é uma leitura tão reconfortante, tão simples, tão doce e ao mesmo tempo tão impactante. Eu adorei este livro. E é isso, pessoal, olhem, duas leituras muito curtas, duas leituras de autores japoneses e duas experiências completamente diferentes para mim. Digam-me em baixo se isto vos acontece, se também têm essas experiências. Digam-me se já leram este e se adoraram. Eu ficaria muito, muito feliz por saber que alguém conseguiu relacionar-se de fundo com este livro, porque para mim não funcionou mesmo de todo. Mas pronto, isto, cada um tem os seus gostos e às vezes é mesmo assim. Digam-me se já leram este, se têm na vossa lista, se não têm, pensem bem nisso, porque eu acho que é tão lindo, é mesmo muito, muito bonito. Partilhem-me aí nos comentários, eu adoraria saber a vossa opinião sobre estes livrinhos e sobre esta questão das leituras curtas, e se tem alguma leitura curta que vos impactou imenso, ou se tem outras que notaram que foi mesmo uma má leitura e que demoraram imenso tempo na leitura. Às vezes há mesmo leituras curtas que são muito, muito densas e muito complicadas de se ler. Partilhem comigo o que é que acham sobre esse assunto, eu adoraria saber. Não se esqueçam então de deixarem um gosto neste vídeo, partilharem com todos os vossos amigos e subscrever o canal se não tiverem feito. E eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!